Olá e bem-vindos a mais um ciclo de debates virtuais de Money Report. Eu, Aloysio Falcão, estou aqui com vocês até mais ou menos 1 hora e 15 minutos para falar dos desafios da transformação digital. De todos os legados da pandemia, pelo menos, está muito claro, que é justamente a aceleração dos processos digitais da nossa vida e nas nossas empresas. Como se fosse um céu cheio de nuvens, essa paisagem muda a cada instante e é por isso que nós fizemos essa série de transformação digital. Porque, afinal de contas, o que mexeu com o panorama das empresas no mês passado não é o mesmo de hoje. As coisas estão mudando numa velocidade muito, muito intensa. E, para discutir esse tema, nós trouxemos hoje três grandes especialistas desse mundo. Eu estou falando do Alberto Leite, chairman da FS, Eduardo Carvalho, CEO da Equinix, e Márcio Carvalho, diretor de marketing da Claro. Antes de começar o debate propriamente dito, eu queria agradecer o patrocínio da Generali para essa série e também o apoio da Atmo Digital e pela sessão da nossa plataforma, através da qual nós fazemos todos os nossos eventos virtuais. E antes de começar, então, o debate, eu lembro a todos que estão nos assistindo que é possível fazer as perguntas pela nossa plataforma aqui embaixo. Nós temos um espaço no qual você pode colocar seu e-mail e a sua pergunta, e nós aqui do lado de cá vamos tentar responder a todas as perguntas. É virtualmente impossível atender a todos, mas a gente, na medida do possível, vai tentar juntar uma pergunta aqui com a outra e fazer, então, e tentar responder a tudo. Nós vamos ter 10 minutos para cada debatedor e depois vamos abrir para as perguntas e começaremos pelo Márcio Carvalho, diretor de marketing da Claro. Márcio, que está falando diretamente de Canela, do Rio Grande do Sul. Como é que está, Márcio? Tudo bom? Tudo bem, Aloysio? Me ouvem bem? Muito bem. Tudo ótimo, tudo ótimo. Estou aqui no Sul, passando um pouquinho de frio, mas perto da família aí e preparando, como você falou, né, essa crise. A gente já está aí há bastante tempo em isolamento social, se adaptando a ela, e tem fases distintas, né? Acho que é um pouco disso que a gente está passando agora. A gente já reagiu à crise para tentar rapidamente se adaptar a ela quando foi decretado o isolamento social. Já passou a acompanhar mais detalhadamente como é que está o contexto de mercado e os impactos que o fato de precisar de isolamento social para combater o vírus está trazendo para a nossa economia e para o nosso negócio. E acho que também agora já começa a vislumbrar aí que, como você falou, essa é uma crise que traz sempre, ao mesmo tempo que alguns desafios, muitas oportunidades, né? E estamos vivendo num período de muita aceleração na adoção de tecnologias digitais, de formas diferentes de se relacionar com os nossos clientes. As pessoas também passando por uma transformação de maior uso. A gente estava falando sobre público de mais idade que nem sempre estava ali familiarizado com a tecnologia e hoje está tendo que usar muita tecnologia para o seu dia a dia, para a sua questão de até de sobrevivência, para tudo, para alimentação, para estar em contato com os familiares. E acho que é uma sociedade também que está tendo grandes reflexões aí de tudo que está acontecendo. Deixa eu perguntar uma coisa em relação ao cenário que a Claro ela tem enfrentado. Como você mesmo ponderou, várias pessoas estão entrando no mercado digital, melhor, tendo que entrar dentro das aplicações, das ferramentas digitais, sem nunca antes terem feito isso. Há algum impacto dentro do uso do smartphone, tempo no qual as pessoas ficam mais ligadas online? Tem alguma estatística nesse sentido? Não, com certeza tivemos vários, né? Para começar, acho que o mundo vinha andando num ritmo, inclusive de demanda de conectividade, como o serviço que a Claro oferece. E se a gente compara a semana anterior à semana imediatamente posterior, ali aquela metade de março, onde tudo começou,
a demanda que a gente teve em tráfego na rede residencial, por exemplo, a partir do momento que todo mundo estava ficando em casa, foi um crescimento estrondoso, equivalia, dali num cenário de 15 dias, quase a 1 ano de crescimento em condições normais. Além disso, a gente também teve, como empresa, que se preparar e agilizar uma preparação dos nossos funcionários trabalharem a partir de casa, né? Muitos deles não tinham computador. Se a gente pensa em atendentes de call center, por exemplo, como é que a gente equipava essas pessoas nas suas casas com uma banda larga boa, com um computador bom que pudesse viabilizar que ele seguisse atendendo longe do ambiente de trabalho onde ele costumava fazer isso. E na parte de atendimento, a gente teve ao cliente, a gente teve inclusive impactos que não imaginava. Por exemplo, fatura digital. A gente tinha esforços para ir digitalizando a entrega e o pagamento digital dos nossos serviços, mas existia ainda uma boa parcela dos nossos clientes que recebiam em papel a fatura. E quem começou a não conseguir entregar as faturas foi o Correio, porque também o Correio estava com dificuldade de manter a normalidade dos seus serviços ali em determinado momento. Então, tudo isso foi acelerando de uma forma ou de outra vários impactos, trazendo para forma de solucionar esses impactos era sempre digitalizando, acelerando as tecnologias digitais e fazendo o nosso consumidor entender que, através de aplicativos, através de sites, ele tinha a capacidade de gerenciar todo o relacionamento conosco. E foi exatamente no momento que vocês estavam migrando da marca NET para a marca Minha Claro Residencial também. Ou seja, foi tudo ao mesmo tempo agora. Foi tudo ao mesmo tempo agora, também ajuda a acelerar. Na verdade, faz 1 ano, né, que a gente começou esse processo, que anunciou oficialmente que a NET estava dentro da Claro e que o portfólio de serviços residenciais da NET passava a ser oferecido através da Claro. Mas, obviamente, é uma transição muito gradativa, respeitando o relacionamento de muitos anos que as pessoas têm com a marca da NET. Marca tem muito disso, né? Ele é um relacionamento emocional, afetivo, e as pessoas lá atrás escolheram contratar a NET, a gente tinha que respeitar isso e estava fazendo exatamente a transição no tempo que era necessário. Mas a Covid também veio acelerando tudo isso, porque novas propriedades digitais foram ganhando muito mais tração, muito mais volume, e essas novas propriedades digitais, a partir de agora, nascem todas com a marca da Claro. E vocês tiveram que mudar a comunicação de uma maneira geral, ou a campanha ela continuou na mesma estratégia de antes? Porque eu imagino que com a mudança nos hábitos de consumo e as pessoas muito mais em casa, eu tenho a impressão que vocês tiveram que adaptar tudo isso ao novo tempo. Então, eu sei que a campanha mudou. Agora, como mudou exatamente, você tem que dizer. Isso é muito legal e que bom que você está percebendo isso. Mas a gente viveu esse dilema exatamente logo que a crise começou, porque você vinha numa batida normal, comercial, lá de falar de produtos, serviços, de proposta de valor, ofertas, e repentinamente a vida de todo mundo estava de cabeça para baixo, todo mundo precisando entender o que estava acontecendo e se adaptar. E a gente optou por derrubar absolutamente todas as nossas comunicações que estavam prontas e andando, e começou, ainda que de forma improvisada, a trabalhar muito focado em prestar serviço. E imediatamente a gente identificou uma necessidade grande de conectar as pessoas com fontes seguras e oficiais de informação, porque, obviamente, tem uma tendência natural das pessoas de minimizar a importância do que estava acontecendo ou de não querer acreditar. Então, era importante que as pessoas tivessem contato com a seriedade da crise e tivessem dados realmente fidedignos de o que estava acontecendo. Nesse sentido, a gente trabalhou muito próximo de todos os governos, em todas as instâncias, federal, municipal, estadual, abrindo espaços de comunicação que a gente tinha para a Secretaria de Saúde, para o Ministério da Saúde, para o próprio SUS. Nós montamos uma agenda em conjunto com os nossos concorrentes, que era algo muito pouco comum no nosso segmento. O Alberto conhece bastante do segmento de telecomunicações, é um mercado muito competitivo e de uma competição muito acirrada, mas a partir do momento em que todo mundo entendeu a gravidade da situação e que não adiantava a gente se preocupar só em tentar resolver o problema do ponto de vista da empresa, dos seus funcionários, porque envolvia a sociedade como um todo. E por envolver a sociedade como um todo, compondo com todas as operadoras, a gente tinha capacidade de passar as mensagens para toda a população
de forma bastante sincronizada, e isso viabilizou, inclusive, uma campanha cooperada aí junto de todas as operadoras, de Fique Bem, Fique em Casa. Obviamente, a campanha se direciona a quem pode ficar em casa. Naturalmente, tem pessoas que não conseguem fazer, e agora a gente está cada vez mais vendo algumas geografias abrindo, porque a crise bate também com uma intensidade diferente num país com as dimensões que o Brasil tem e a distribuição populacional que nós temos. E a partir do momento agora que a gente começa a ter essa realidade de abrir, conscientizar as pessoas também de que é preciso ter máscara. Quem pode ficar em casa, ótimo, a gente segue conectando as pessoas com mais opções de entretenimento. É importante também que as pessoas tenham a capacidade de se desligar um pouco de tudo que está acontecendo e estar com a cabeça, mais do que o físico saudável, a cabeça saudável também. E, obviamente, conectar com todo mundo que possa somar esforços para ajudar quem está mais precisando nesse momento, né? A gente via claramente no início da crise que tinha uma camada da população que vivia da economia informal e que essa economia informal não estava mais na rua à medida que as pessoas não estavam circulando. E também via que os pequenos negócios de bairro, principalmente, por não ter a circulação e não ter a geração de negócio que eles costumavam ter, por ser negócios pequenos, a pressão do fluxo de caixa continua sendo uma grande ameaça. Então, nós procuramos aderir a essas campanhas de conscientização do compre local, compre do pequeno, a disponibilizar ferramentas de digitalização desses pequenos negócios também para que eles conseguissem fazer negócios mesmo remotamente. Então, acho que foi todo um processo de aprendizado, de adaptação, e cada vez mais a gente agora buscando, inclusive, identificar as oportunidades que se abrem, como eu falava. Então, telemedicina é um exemplo só de que foi regulado durante a crise e as pessoas estão precisando muito de saúde nesse momento. Educação à distância tem acelerado muitíssimo, tanto na iniciativa pública como na iniciativa privada. E você me perguntava sobre a comunicação. Semana passada, por exemplo, a gente já anunciou uma grande inovação para o Brasil, que é a chegada do 5G, e fizemos isso de uma forma absolutamente segura, demonstrando as aplicações de tecnologia e mostrando por que era importante essa tecnologia chegar nesse momento da crise, porque é mais uma arma que o Brasil tem para enfrentar a Covid e os efeitos nocivos que a Covid traz. Sabe que eu vi essa comunicação e até fui verificar se tinha algum aparelho para comprar, mas só tem um, né? Exatamente. Bom, deixa eu te contar que em 2017, quando nós lançamos o 4.5G, que eram também novas features na rede, nós lançamos a rede e não tinha nenhum smartphone. A gente só falava que as funcionalidades estavam ali, que elas possibilitavam uma performance muito melhor, mas que os smartphones viriam e eles vieram na sequência. Dessa vez, com o 5G, a gente está lançando a rede simultaneamente à chegada do primeiro smartphone compatível, que é o da Motorola, que está chegando agora, nesse momento, no Brasil. Então, começa uma nova jornada juntos o fabricante do smartphone e a operadora com a rede. Obrigado, Márcio. Nós vamos passar agora a palavra para o Eduardo Carvalho. Edu, 10 minutos. Com você. Vamos lá, pessoal. Eu aproveitando um gancho aí do que foi falado sobre o comportamento do mercado com essa mudança em relação à pandemia, eu colhi alguns dados do IBGE, por exemplo, de 5,8% das empresas em 2018 tinham uma política de home office. Esse número deu um salto substancial. Nós vínhamos aí já com alguma política dando independência para cada líder que trabalhasse nisso. Em março, 16 de março exatamente, a gente obrigou que as pessoas dos escritórios começassem a trabalhar HO. Então, nós transbordamos todo mundo para HO, nós demos insumos, nós demos uma verba para compra de equipamentos e adequação das instalações, e a gente experimentou uma nova realidade. Assim, o que parecia para a gente um fator que poderia influenciar na performance do nosso time, não aconteceu. Pelo contrário, houve uma melhora na performance, nós tivemos a produtividade subindo exponencialmente, tanto a Equinix como outras empresas que nós fizemos um benchmarking, nós conseguimos ver esse comportamento. Foi uma grata surpresa, inclusive, o comportamento da infraestrutura no Brasil em relação a isso, tanto dos data centers como das empresas de telecomunicações.
a gente viu a qualidade que nós temos nas redes, principalmente metropolitanas. Eu não posso afirmar isso sobre o interior do país, mas nas redes metropolitanas a gente experimentou uma experiência muito boa em relação à qualidade de rede, em relação à qualidade dos data centers que eles abrigam esses dispositivos, como o Webex, como o próprio Zoom e outros que existem no mercado, o Google também, vale citar. Então, esses dispositivos tiveram um aumento de tráfego substancial. O upstream e o downstream aumentaram em média 30%, tanto para Netflix, Amazon Prime, como para Zoom, para o Webex e outros dispositivos, e assim como também mídia social. Para você ter um exemplo claro disso, hoje a gente abriga mais ou menos 52% dos principais nós de cloud do mundo. Então, a gente teve um aumento de mais ou menos 7.000 interconexões entre nossos clientes com essas empresas de cloud aqui dentro do DataCenter. E dados do IDC mostram que cresceu em 20% a procura das empresas, a implantação de empresas na cloud pública, e em torno de 10% para a cloud híbrida. Isso mostra que as empresas aceleraram a transformação digital nesse período. Porque se nós pegarmos, por exemplo, esse cenário há 10 anos atrás, sem os Rappi's da vida, sem os iFoods da vida, talvez seria um caos. Óbvio que o mercado se reinventa e se reinventaria há 10 anos atrás também. Mas esses dispositivos fizeram que a economia não parasse totalmente e, principalmente, esse setor ele ainda tivesse fôlego para sobreviver em alguns casos. Uma pergunta que sempre me ocorre quando alguém fala sobre alguém dessas empresas que tem essa política de oferecer uma verba suplementar para o home office. O funcionário tem que comprovar isso, se ele já tem, por exemplo, algum móvel, já tem tudo, a verba fica para ele. Explica um pouco melhor. Eu acho que tem muita gente que tem essa curiosidade. Nós demos $250 para cada funcionário ao redor do mundo. Hoje nós temos aí perto de 9.000 funcionários espalhados aí pelos 5 continentes. A gente forneceu laptop, mouse e dispositivos de videoconferência. Porém, essa verba, ela foi uma verba destinada principalmente à compra de cadeira e mesa adequadas. A gente fez uma estimativa e uma média de mercado para eles comprassem essas ferramentas para que eles trabalhassem melhor, porque no início estava todo mundo reclamando de dores nas costas, etc. E a partir de pesquisas que a gente realizou, a gente resolveu fazer essa oferta, e foi uma oferta automática, foi um relatório de despesa e automática. A gente não exigiu contrapartida, Luiz, a gente não exigiu comprovação de despesa, não. Só não vale reclamar depois. Outra pergunta, você estava falando da questão do aumento de upstream e downstream e como isso exigiu os servidores. Isso chegou a quanto da capacidade máxima de servidores? A gente está muito longe ainda do limite, ainda está perto. Como é que é isso? Eu não consigo te falar o quanto consumiu de recursos das empresas de cloud, porque eu não monitoro isso. Né? Quem faz isso são eles mesmos e a gente só oferece a infraestrutura. O que eu posso dizer é que a procura, porque nós criamos dentro dos nossos data centers um conceito de sell side by side. Ou seja, o meu cliente que está hospedado ali dentro, ele tem como conectar, por exemplo, a AWS, ou o Google Cloud, ou o Azure da Microsoft, e comprar insumos desses players lá dentro, um cross-connect. Então, você pode notar a gente pode notar um crescimento exponencial de contratação de cross-connect espalhado, isso aqui não só no Brasil, mas no resto do mundo. E provavelmente essas empresas elas tenham aplicações elásticas que permitem que elas consigam trafegar e consigam ter um processamento maior a partir dessas estruturas elásticas. Então, eu não ouvi falar de nenhum programa que possa ser relatado em relação à performance. Eu ouvi falar, pelo contrário, de uma performance boa. Inclusive, nós tivemos depoimento
do presidente do Zoom a respeito da Equinix, que ele tem aplicações descentralizadas ao redor do mundo dentro dos nossos data centers. E essas aplicações descentralizadas, elas melhoram a experiência do cliente, porque eles estão exatamente onde os clientes estão, ou bem próximo deles. Então, isso faz com que diminua a latência, a performance seja uma performance, no mínimo, razoável para os usuários finais. Eduardo, é Equinix ou Equinix? O projeto eu estou falando o tempo todo. Porque nós mesmos... Eu entrei falando Equinix, depois eu aprendi que é Equinix. Muito bom. Bom, vamos passar agora, então, a palavra para o Alberto Leite, que está aboletado num estúdio praticamente profissional, né? A gente vê aí a infraestrutura da FS realmente está impressionando, hein, Alberto? Olha, primeiro, aí, boa noite a todos os telespectadores aí que nos assistem e nos ouvem. Boa noite aí a Luísio, aos meus colegas, o Edu Carvalho e o Márcio Carvalho. O Márcio, especificamente, um parceiro de longas datas, longos carnavais. Nós já há alguns anos juntos aí, como parceiros em muitas frentes de negócio. E, Luísio, olha, aqui é tudo questão de perspectiva, né? Você pode olhar como uma grande infraestrutura, ou você pode colocar isso na tentativa de monetizar o cachê que está em aberto de você comigo já há algum tempo. É tudo uma questão de como a gente enxerga o lado cheio e o vazio do copo. Bom, brincadeiras à parte, eu vou dar minhas perspectivas aqui sobre transformação digital, tentando ser um pouco mais genérico, mas tentando fazer uma contribuição do debate e falar um pouco do que os meus colegas, o Edu e o Márcio, ainda não abordaram, para tentar não ficar repetitivo. Então, a primeira coisa que me ocorre é, na prática, o que seria transformação digital, né? Então, basicamente, qualquer coisa que a gente faça, de alguma forma, ela envolve um processo digital ou ela é digital por definição. Para qualquer problema que você tenha hoje, é provável que já haja uma solução digital, nem que isso for de uma forma secundária ou de uma forma indireta. Então, esse é o tamanho do tema, né? É um tema muito abrangente. Se você imaginar que tudo passa por um processo ou já tem um produto digital, mesmo que indiretamente, é importante entender a amplitude do que nós estamos falando e do que nós estamos vivendo. Obviamente, como todos disseram, os meus colegas aqui, você também, Luiz, no início da sua introdução, é que houve uma aceleração brutal. Eu costumo dizer que trouxe a valor presente 2025 para 2020. Alguns dizem que foram 5 anos em 5 semanas. E outros exemplos, outras analogias que tentam mostrar o tamanho da aceleração. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto importante da transformação digital, diferenciar comportamento de tecnologia. Então, o contexto principal, na minha visão, e eu que divido aqui com os colegas e com os telespectadores, é que tecnologia é meio e o que é a transformação é no comportamento das pessoas. E aí eu posso dizer para vocês, até aproveitando aqui o querido Márcio, talvez o maior exemplo que eu posso dizer que tecnologia é meio que muda comportamento, é uma coisa que o Márcio é o maior especialista aqui do grupo, que é o celular. O advento do celular mudou o nosso comportamento. A tecnologia foi um meio que permitiu a mudança. Hoje, quem pode imaginar você sair de casa sem o celular, você viajar sem o celular, você dormir sem o celular, você acordar sem o celular, e tudo você faz nele. E o que é exatamente o celular? É um meio que te permitiu uma mudança de comportamento. E aí posso dizer mais exemplos para reforçar a minha tese de que a transformação digital está muito mais no comportamento do que exatamente na tecnologia. Você vê os serviços de streaming, o quanto que eles mudaram a indústria e o quanto que eles mudaram o comportamento das pessoas. As pessoas não querem uma grade linear de programação como outrora existia. Elas querem dizer quando, como, a que horas eu quero assistir determinada programação, até acessar determinado conteúdo. Por outro lado, ela traz desafios. O que foi o advento do Netflix, usando esse exemplo dos serviços de streaming,
foi a morte de outros tantos. O mais emblemático deles, poderia dizer, a Blockbuster, mas também coloca em desafio grandes canais de TV aberta, coloca em desafio grandes canais de TV fechada, coloca em desafio outros setores, mas quem ditou foi o comportamento do consumidor. Veja você, por exemplo, eu acho que eu perdi aqui o sinal, vocês me ouvem? Ouvindo. Ok, desculpa, eu achei que eu tinha perdido o sinal. Veja, por exemplo, o Airbnb mostrou que muito mais do que ter uma grande rede de quartos, era necessário ter apenas credenciados quartos para que o usuário pudesse ter acesso a vários quartos usando apenas uma aplicação. Ou seja, foi o usuário que determinou o que ele queria. Ou seja, o hotel continua lá, os apartamentos continuam lá, mas o usuário determinou que o Airbnb era uma forma mais democrática e acessível de ter um acesso a uma gama enorme de quartos, de habitações para ele usufruir. A mesma coisa acontece com o Uber, que mostrou que muito melhor do que possuir um carro, bem melhor que possuir um carro, é ter acesso a múltiplos carros, sem ter que pagar a gasolina, sem ter que pagar o estacionamento, sem ter que financiar ou fazer um down payment para comprar o carro. Então, eu posso ter acesso ao carro, ao meio, mas se necessariamente eu tenho que comprar o meio. Então, quando falo de transformação digital, eu queria deixar muito presente que é muito mais de comportamento do que da tecnologia. Nós estamos falando mais de pessoas do que de tecnologia. Essa é a minha primeira grande consideração sobre isso. E eu trago alguns exemplos agora mais práticos, já na Covid, né? Nós estamos falando aqui da transformação digital no mundo pós-Covid. Então, segundo a Deloitte, nesses primeiros 4 meses de pandemia, 13 milhões de latino-americanos acessaram pela primeira vez online banking. Isso mostra o tamanho da aceleração. 13 milhões é uma fatia muito grande de pessoas que pela primeira vez acessaram. A pergunta é, essas pessoas vão retroagir? Essas pessoas vão fazer, quando acabar a pandemia, voltar ao banco? Ou elas vão ver a beleza da mobilidade, a beleza da praticidade? Bom, falando ainda desse movimento da primeira vez, nós tivemos 16% dos brasileiros que pediram comida por aplicativo pela primeira vez durante a pandemia. 16% dos brasileiros. É muita coisa e provavelmente é um padrão de consumo que se forma aí. Então, isso é uma transformação digital chegando no comportamento. A tecnologia disponível, a Claro prestava banda larga, a Equinix hospedava lá os sites das empresas, mas, por outro lado, é o consumidor que dizia, vou pedir, não vou fazer comida em casa. Ele decidiu fazer. Usando ainda exemplos da primeira vez, 11% dos brasileiros, pela primeira vez, compraram e fizeram pick-up na loja. Ou seja, comprei online e fui buscar até a loja. Então, isso é mais uma prova que o comportamento está mudando e isso é exatamente que a gente deve observar como transformação digital. Acho ainda que as empresas têm que muito mais observar esse comportamento sempre, para onde esse rio está seguindo, do que efetivamente acertar um ponto ou tentar fazer um deploy de uma nova tecnologia. O comportamento é fundamental. Um outro caso que eu acho que é importante para a gente continuar exercitando a tese que o comportamento é o grande produto da transformação digital, é onde a gente deve nos concentrar. Veja que a maior revolução dos últimos 10 anos, de 2010 para cá, provavelmente foram as redes sociais, poucas dúvidas sobre isso. As redes sociais trouxeram uma nova realidade para o mundo, e do mundo de A a Z, de China aos Estados Unidos. E o que é exatamente a rede social? É uma revolução do ser humano. Não foram as empresas que inventaram as redes sociais, foram as pessoas que optaram a se expor, a divulgar, a publicar aquilo que elas queriam. Elas que queriam dizer, olha, eu quero que minha foto apareça, eu quero que meu vídeo aqui dentro do avião apareça, eu quero tirar foto com meu carro novo, com meu cachorro, com minha mãe, eu quero tirar foto do bolo do aniversário. As empresas hoje até se beneficiam, porque elas capturam esses dados da internet, mas é uma revolução do consumidor. E aí eu começo a ter uma derivada da minha tese do comportamento para dizer que
dessa transformação digital, um legado para as empresas, elas devem prestar muita atenção, exatamente para onde o seu consumidor está indo, para onde ele está apontando. E aí vem a questão da opcionalidade. É importantíssimo as empresas observarem que essa Covid, ou essa transformação digital acelerada que está ocorrendo, ela não é uma coisa finita, com fim em si mesmo. Eu preciso fazer tal coisa e tal coisa vai me gerar tal outra coisa. Ele trouxe uma dinâmica muito diferente. E aí eu falo basicamente de uma convivência entre físico e digital, que horas eles são convergentes, horas eles são complementares, horas eles são sinérgicos, mas o usuário hoje experimentou as duas coisas. Ele vinha do mundo físico e agora está experimentando o digital. Aqueles que já faziam coisas digitais estão fazendo uma categoria muito maior. Vou dar um exemplo. Groceries em supermercado era uma compra em relativamente de 2% a 3% do e-commerce e passou para 28%, 33%. Então, aquelas pessoas que já compravam estão comprando mais e aquelas pessoas que nunca compraram estão comprando. Por outro lado, os supermercados estão cheios, ou seja, é a geração da opcionalidade. Você, empresário, tem que prestar muita atenção que o usuário agora está ditando as regras. E é importante observar que regra que ele quer ditar, o que ele quer para si, porque agora ele tem a opção. Ele já experimentou que pedir comida no iFood entrega na casa dele. Mas ele também, às vezes, não quer abrir mão de ir ao restaurante. Ele já experimentou que assistir o filme na net é muito bom, mas ele também, às vezes, quer ir ao cinema. Ou seja, ele tem a opção. Aqueles empresários ou empresas que tiverem a ideia de que só físico, só digital, que é uma questão de eu tenho que ir para um lado ou para o outro, podem estar enganados. A minha tese, a minha hipótese é que a opcionalidade é que ditará as regras. Acho que o tema da aceleração digital trouxe também um tema importante para a mesa para todos os empresários, empresas, executivos prestarem muita atenção, que é o marketing de contexto. O contexto vira preponderante nisso, porque o usuário também, além de ele estar tendo opcionalidade, ele está tendo uma questão de mudar muito rápido. Eu gosto de citar um exemplo da Ambev. A Ambev estava sofrendo uma pressão muito forte, fruto do seu principal concorrente, a Heineken, no Brasil, perdendo pontos de market share, dando pressão nos seus preços, com dificuldade de conseguir manter o guidance de suas margens. E, na questão da pandemia, ela detectou que o entretenimento poderia ser acessado de forma digital e resolveu apoiar as lives. De forma que as lives no Brasil, para a gente ter uma ideia da dimensão, das 10 maiores lives do YouTube, 8 são do Brasil e as 8 patrocinadas pela Ambev. Quer dizer, você deu mais uma opção. O consumidor diz, quero me entreter por aqui também. Se eu acho que só vai ter live no futuro, pós-pandemia, eu acho que não. Mas, certamente, os consumidores priorizarão os artistas que terão as duas opções. A opção de assistir a turnê do show ao vivo e aqueles que querem fazer na sua casa, chamar os amigos ou ficar sozinho e assistir. Mas o marketing de contexto, de capturar essa ideia imediatamente, eu acho que você veio para ficar. O Fortnite fez agora, ele fazia muito a Batalha Royale e agora fez a Festa Royale, onde basicamente ele está trazendo pessoas que não são jogadores habituês do Fortnite e trazendo a eles uma experiência de participar, mas sem precisar conhecer tantas regras. E aí participa mais ou menos do que a Festa Royale, algo como isso. E nada mais é que você vai numa festa, conhece vários avatares de outros jogadores, mas você veste uma roupa, põe um sapato, você faz o seu look e você compra digitalmente. E assim o Fortnite consegue colocar mais pessoas na sua base e consegue monetizar sem ter que passar a fase do jogo, mas por uma participação na Festa Royale. Ou seja, ele capturou uma tendência, as pessoas estão em casa. Como é que eu incluo essas pessoas? As pessoas começavam a jogar, tomavam um pau, saíam. Falou, mas se eu fizer uma festa, as pessoas ficam. E isso é um marketing de contexto puro. Um outro exemplo durante a Covid, segmentos inteiros bombaram de vender. Coisas assim que a gente não esperava, mas é o contexto. Pantufa, roupa confortável, mesa de ping-pong, produto para cozinha, TV de tela grande, tablet ao invés do smartphone, que foram contextos, porque o consumidor disse, não quero telinha pequena, porque eu vou estar em casa, eu quero tela grande, eu quero tablet ou TV grande.
Eu não preciso botar um paletó para ir trabalhar, não preciso de um jeans para trabalhar, eu não preciso de um sapato para trabalhar, eu preciso de pantufa e uma roupa confortável para ficar na minha casa. Então, esse também é um exemplo claro do marketing de contexto. Acho que, não querendo jogar brasa para minha sardinha, uma das minhas empresas investidas é de segurança da informação, mas essa transformação digital trouxe uma quantidade enorme de novas oportunidades digitais, voltando a falar tudo aquilo que a gente falou, tentando reforçar a tese daquilo que a gente já falou até agora. Mas, por outro lado, o que é uma oportunidade de um lado é uma ameaça do outro, do ponto de vista de segurança do sistema. Toda essa quantidade de processos, serviços, produtos que subiram à rede, muitos deles não tiveram a infraestrutura de segurança adequada. Segurança de sistema, segurança de dados, segurança da informação, segurança de equipamento, segurança de rede. E isso tudo requer muita atenção. Não queira passar pelo incidente de segurança da informação. Muitos amigos, empresários, alguns grandes executivos de grandes empresas têm me ligado com sequestro de dados. Em tecnologia de segurança da informação, depois que o incidente está feito, há pouco o que fazer. É muito parecido com a vida real. Você é assaltado no celular, depois você ir na polícia, prestar queixa, a polícia encontrar, é muito difícil. Assim também talvez até mais, no mundo digital. O ideal é se prevenir. E nada como ter boa educação, saber do problema, junto com boas plataformas, bons softwares e boas appliances. Esse tripé pode te salvar, ou então pode te garantir uma vida digital mais saudável e sem tanto estresse. Um outro ponto que eu levantaria aqui das transformações digitais das empresas foi um tema que o Márcio colocou brilhantemente bem, que é o que eu chamo de co-comp, que é cooperação e competição. São as empresas que têm, ora, estão cooperando entre elas, foi o caso das teles, as 4 teles na campanha que fizeram de Fica em Casa, por sinal, fizeram uma campanha no momento correto, se uniram, foram rápidas, capturaram essa tendência no contexto que estavam, e aí garantiram 2 coisas, porque não foi só uma questão de propaganda, elas garantiram também que o tráfego que estava sendo exacerbado, estava sendo estressado, pudesse ter a fluidez necessária, pudesse ter garantia e sustentação, dando, embora uma pandemia com todo mundo em casa, a internet nossa não falhou, a gente não percebe. Mas você imagina se você fosse para um caixa eletrônico 24 horas e passasse 24 horas sacando dinheiro. É provável que esse caixa eletrônico falhe. Eu não quero que o Marcos Stefanini me escute, mas é provável que esse caixa eletrônico, se você ficar 24 horas. Nós ficamos pendurados na internet 24 horas e ela não falha. Se falha, é segundos que ela falha. Então, isso é um valor muito grande, um sistema de telecomunicações parrudo, que tem muita qualidade para propor à nossa sociedade. Mas eu estava falando do tema do CUP-COMP, que é o cooperando e competindo. Os bancos fizeram isso, as teles fizeram isso, e eu tenho certeza que isso veio para ficar. Chegando aqui um pouco mais na minha fase final aqui, acho que, de novo, o comportamento é quem dita essa transformação digital. E aí um grande... não um conselho, não quero ter essa pretensão de dar conselho aqui à plateia, mas se eu pudesse dar uma recomendação, muito melhor do que ser digital fast, é ser custom fast. Ou seja, preste muito mais atenção no comportamento do seu consumidor do que na tecnologia que vai ser empregada. Embora uma boa tecnologia com boas habilidades, sobretudo neste momento que a gente incluiu uma quantidade de pessoas nesse movimento da primeira vez muito grande, muitas pessoas ingressaram na internet, essa transformação que aconteceu tem que dar uma pressão adicional nas empresas. Imagina a Claro. A Claro tem que fazer uma usabilidade do aplicativo dela de 5 anos de idade a 90 anos. O aplicativo da Claro tem que funcionar e com a mesma identidade visual, com as mesmas funcionalidades, com os mesmos serviços, para uma criança de 8 anos, um senhor de 85 anos. Isso não é força de expressão, isso é a prática. Então, dá uma pressão muito grande, mas é a tecnologia que o Márcio capturou para fazer esse aplicativo? Não, foi o comportamento, ingressou pessoas novas. As empresas precisam responder a isso. Então, muito mais do que um digital fast, eu vou fazer porque é tecnológico, mas preste atenção no customer fast. Seguramente vai trazer as empresas muito mais
aptas a capturar algum tipo de tendência. Tem alguns temas ainda na transformação digital que eu citaria, que a gente já falou um pouco, a importância da experiência do cliente fica muito relevante, conteúdo fica muito relevante como alavanca de vendas, então não só ter o produto em si, mas ter um conteúdo falando sobre estes produtos. Esses dias eu olhei uma pesquisa que diz que 73% das empresas que estão na internet, quase todas as empresas estão, elas têm conteúdo falando dos seus produtos. Então, mostra que as empresas também estão aplicando. Umas melhor, outras pior, mas conteúdo ganha uma força muito grande. Então, para quem está nos assistindo que não tem conteúdo gerando para falar de suas marcas, seus produtos, é importante prestar atenção nisso, que eu acho que isso é bem relevante. Uma coisa que nós já falamos, a interação multicanal não é uma questão meramente de só digital ou só físico. Essas coisas, horas elas são complementares, horas elas são sinérgicas, horas elas são isoladas, mas elas têm que conviver porque o mundo na minha opinião, posso estar errado, mas é da opcionalidade. E, por fim, acho que no caso da Covid e da aceleração digital, todas as vezes que nós percebemos grandes crises, nascem grandes empresas. Os grandes vitoriosos da crise de 2008 nós estamos olhando agora. Twitter, Facebook, toda essa geração a gente está olhando agora. Na década de 90, na crise da bolha da internet, o celular apareceu como uma grande invenção. Provavelmente, as novas invenções estarão baseadas em inteligência artificial, que deve ser o grande vencedor. Blockchain e inteligência artificial devem ser os grandes vencedores dessa década de 20 para 30. Mas vão ser novas empresas. Mas aquelas empresas que já estão no mercado, elas não estão com futuro incerto. Elas só precisam de uma grande capacidade de adaptação. E aí é mais ou menos o que o Darwin supôs, que não é o mais inteligente, nem o mais rápido, mas aquele que mais se adapta que sobrevive no longo prazo. Essas são as minhas considerações iniciais aí para o processo de transformação digital. Obrigado, Alberto. Eu só queria fazer um comentário. Você falou que o celular ele foi, digamos, o grande precursor das mudanças que a gente está vivendo hoje e do comportamento que foi se construindo. Na verdade, foi o smartphone. O celular lá atrás, o PT550 da Motorola, ou o StarTAC, eles não tinham essa capacidade toda de moldar o comportamento lá dentro. O Brasil foi privatizado pelo finado e saudoso projeto do ministro Sérgio, em 1997 para o início de 98. Eu não sei se o Márcio já estava na NET na época. Estava entrando. Entrei em janeiro de 98. Na NET. Mas nesse processo de privatização do setor, basicamente veio já a tecnologia 2D do celular. E, de fato, mudou muito a forma como as pessoas se comunicaram. A mobilidade de poder comunicar andando era uma coisa, à época, à luz de 98, 99, 2000, importantíssima. Logo na sequência, 2001, 2002, falando um pouco de história, veio o Edge, uma tecnologia um pouco acima do 2G, era um Edge, que, na verdade, eram sites WAP, que era uma navegação precária, mas dava algum acesso. Um pouco mais na frente veio o 3G, que até, claro, foi alguém... Precursora, 2012. O Faustão era o grande garoto propaganda da Claro e vendia lá o 3G da Claro. E foi um momento de transformação, porque ali sim a gente estava colocando de fato internet móvel. Mas até então era uma comunicação de voz e SMS móvel. Mas mudou muito. Se você pegar 94, quando você tinha que discar o número, saindo de casa, para se encontrar com alguém, no meio do caminho você não falava mais com esse alguém, e depois você, a partir de então, do advento do celular apareceu, foi uma mudança muito grande. E também o mundo não tinha a velocidade que tem hoje, né? Então as mudanças elas demoravam mais. Você imagina, olha só, nós demoramos 50 anos para desenvolver o celular. Aí o celular para o Edge, nós demoramos uns 12. Do Edge para lá para o 3G, nós demoramos uns 7. Do 3G para o 4G, uns 5. Do 4G para o 5G, agora 3. O processo é mais acelerado agora, então a gente percebe a mudança de forma mais intensa. Mas olha, quem teve nessa época aí, eu sou dinossauro dessa época, eu e o Márcio aqui, foi uma revolução. Como quando a NET começou a cabear as casas
e apresentou a TV cabeada, que saiu do satélite da Sky, que chovia, você perdia, só tinha o canal Globosat, perdia os canais. Quando a NET criou e trouxe uma grade enorme de programação, foi uma revolução no entretenimento. É uma revolução... olha, para quem gosta de futebol, o que a NET trouxe dos campeonatos todos para a televisão foi um negócio surreal. Os torcedores de clube afora sabem o que é o antes de Cristo, depois de Cristo, tem o antes da NET. Porque foi uma revolução. A gente fala isso com naturalidade, que parece que aconteceu... Isso é banal hoje, é simples, mas não era assim no passado. E eu acho super importante esse teu ponto, Roberto, porque realmente é uma transição evolutiva, né? Se o smartphone aparecesse na nossa frente aí prontinho como ele está hoje, provavelmente as pessoas teriam medo, né? Porque foi um processo de aprendizagem e de entender que, dá para falar andando por aí. Depois dá para começar a navegar até. Realmente, eu concordo que o smartphone mudou muito, mas o advento das redes 4G talvez tenha começado a entregar uma internet móvel que realmente entrega uma experiência muito diferente, que viabilizou aquela economia compartilhada toda do Airbnb, do Uber, etc., que você comentou. E acho que a gente está começando agora uma jornada para cada vez mais ter tudo conectado, né? A gente está falando de carros que evoluem de carros conectados para autônomos, porque a cidade é inteligente, a estrada é inteligente e os sensores vão estar em toda parte conectados e mandando informação e viabilizando que com inteligência artificial aí tudo seja buscando aí contexto, conveniência, comodidade para as pessoas. Então, eu não posso concordar mais quando você fala que a transformação digital, a tecnologia é um habilitador, é um enabler, mas realmente o que tem que estar muito atento é com as pessoas que fazem essa tecnologia ser aplicada, de olho no cliente e naquilo que ele realmente precisa e valoriza. Aloysio, só me permite, antes de você passar para as perguntas aí, acho que de uma forma geral, todos nós aqui devemos concordar, mas acabamos não passando por esse tema, que é o tema da educação. A aceleração do tema da educação e essa nova geração, como é que ela está consumindo a educação e o quanto que a educação, sobretudo, não essa tradicional de 4 anos de faculdade, mas daquela que desenvolve a competência, daquela que te traz, de fato, saber fazer algo e saber fazer com outras pessoas e etc. Uma provocação aqui, Luiz, que eu acho que valia a pena você até pensar num debate específico. O tema é tão rico, tão provocador, e as empresas devem estar tão atentas a isso, que eu acho que me permita uma contribuição. Se você disser não, é não, que você é que manda, mas se me permitir uma contribuição, eu acho que é um bom objetivo de um debate futuro. Podemos fazer sim. Agora, não se esqueça que no dia 21 de julho nós teremos o Fórum Digital Money Report Exame, ou Exame Money Report, e teremos o painel de educação, no qual, diga-se de passagem, o senhor será um dos debatedores. Olha, eu vou levar o backdrop para fazer minha propaganda, porque o cara... Ele já fez a chamada. Já fez, né? Olha, só para, antes de encerrar esse bloco, começar as perguntas, o Eduardo está muito calado, então acho que ele precisa falar alguma coisa. Eu estava só ouvindo a aula do Alberto aqui, então eu fiquei calado. Mas, assim, eu concordo com tudo que o Alberto falou. Eu acho que a gente passou por um processo de evolução muito rápido. Tanto ele quanto o Márcio, eles são mais ligados ao mercado de telecomunicações. Eu trafeguei um pouco no mercado de telecomunicações, mas eu participei muito mais da construção dos data centers aqui no Brasil desde 2000. Então, eu vi esse processo, ele andar junto, né, com o processo de telecomunicações, porque, invariavelmente, os data centers, no início das operações aqui, eles eram inviáveis em relação a custo, muito porque os custos de telecomunicações de dados ainda eram altos. Esse processo ele se viabilizou depois que nós enxergamos a oportunidade de que as empresas elas não mudariam para um data center, seja ele qual for, pagando mais, e sim diminuindo custos e ganhando em escala. Então, o processo ele foi gradativo. Depois nós começamos a ver a vertical financeira buscar data centers, nós agora já começamos a ver empresas do agronegócio partindo para soluções digitais fortemente. Então, a evolução é contínua. O Alberto falou sobre educação, eu acho que é apropriado. Eu acho que a educação digital também ela tem que ser um ponto a ser tocado, porque eu acho que o ensino à distância e outros tipos,
além do conteúdo, obviamente, mas todo mundo vai começar a usar uma plataforma agora à distância. Eu acho que as aulas não serão mais presenciais. Então, a educação é fundamental. A educação digital será fundamental para as nossas crianças, porque a internet, ao mesmo tempo que ela te inclui, ela tem ferramentas aí, ela tem falhas no meio dela que podem ocasionar problemas, inclusive para as nossas crianças, etc., pelo mau uso. Então, é um outro ponto a ser tocado e nós devemos ter uma discussão profunda em relação a isso. Sem dúvida. Eu só gostaria de fazer um comentário, que é o seguinte: minha filha de 12 anos odeia educação à distância. Ela sofre muito com esse período aí da pandemia, porque, afinal de contas, as aulas têm que ser dadas através do computador e percebe-se claramente que na classe dela, metade adora e metade não gosta. Mas a É uma questão de adaptação, né? Se me permite, é o que eu contei um pouco aqui, que é da minha hipótese, é que nós vamos viver uma era da opcionalidade. É isso aí. Haverá decisões em que vão preferir o digital por preferência, por opção, e aqueles que vão para o físico, por opção. E haverá conteúdos, etc., que serão melhores feitos, no caso de educação, digitalmente, e outras atividades que jamais o digital vai complementar. Por exemplo, sociabilizar. Uma escola precisa mostrar para o aluno a capacidade de se socializar num mundo completamente conectado. Por exemplo, aulas como empreendedorismo é um negócio que provavelmente a educação vai ter que visitar e provavelmente isso no digital será complicado. Mas talvez tenha uma quantidade de lições, uma quantidade importante de conteúdo que digital vai ser ótimo. E talvez as mães prefiram o híbrido, que as mães vão dizer, olha, sexta e segunda-feira na escola que eu estou matriculado com meu filho são aulas digitais. E para mim é ótimo, porque na sexta e na segunda eu simplesmente não tenho essa preocupação de levar meu filho, trazer o filho, etc. Até porque está em home office também. Exato. E acompanhar esse filho em casa. E aí pode ser que terça, quarta e quinta ele é presencial. E a mãe também vai estar adaptada lá ao trabalho dela, que provavelmente as grandes empresas vão dar a opção. Ô, amigo, a gente quer o resultado. Se você vai produzir de casa, vai produzir daqui, tanto faz. Até porque os funcionários estão ganhando com essa coisa toda uma competição enorme. Por exemplo, nós podemos contratar desenvolvedores indianos com esse mundo todo de home office. Se eu tenho uma política para home office que eu consigo adaptar um profissional em casa, ele pode estar em Manaus, pode estar no Ceará, pode estar no Rio Grande do Sul, como ele pode estar na Índia, pode estar na China, no Paquistão, porque eu já tenho política, produto, processo para isto. Então, eu acho que de tudo isso é muito bom, mas é uma questão da opcionalidade. Eu acho que isso vai ser a regra do jogo para frente. E há outras questões de mobilidade urbana que são preeminentes, e a gente precisa tratar disso em algum momento. Eu acho que o fator home office ele consegue colaborar com isso. Eu sempre fui um cara sempre prezou muito por relações pessoais, e visitar clientes, etc. Mas eu vi que as reuniões remotas funcionam. Obviamente que eu prefiro, a questão de opção. Eu prefiro visitar cliente, eu prefiro estar próximo, mas tem funcionado as reuniões virtuais, etc. Então, tem alguns paradigmas aí que serão quebrados futuramente. Eu costumo dizer, Eduardo, que nós estamos numa curva forçada, né? As pessoas não estão fazendo o que elas querem, podem, gostariam. A gente está fazendo do jeito que dá. Mas acho que a acomodação, como o Alberto falou, ela tende a ficar no meio termo e dar opção. O que dá para ser digital segue sendo digital e conveniente, mas o físico é insubstituível, né? E até nessa questão da educação à distância, eu acho que também a gente não pode esquecer que foi um processo muito violento e abrupto para o professor, né? Nenhum professor estava capacitado a dar aulas digitais e remotamente. As ferramentas que ele tem para fazer tudo isso estão surgindo e ele está aprendendo a lidar com elas agora. Então, eu acho que está todo mundo se adaptando e buscando aí, claro, fazer o melhor possível. Acho que tem uma perspectiva importante na questão da educação, que é não aumentar ainda mais a desigualdade, né? A gente está vendo que quem tem computador em casa, quem pode estar conectado, quem pode estar com as melhores condições para ter aula digital é a classe de renda mais alta, e tem muita gente na periferia que sequer tem um smartphone para ter acesso, porque na periferia não tem computador, então muita gente acessa pelo smartphone.
Tinha um problema, inclusive, de plano de dados para acessar, porque também não adiantava ter o smartphone e não ter crédito. Então, a gente viu isso também acontecendo muito. E a gente, na Claro, trabalhou junto com um parceiro também, como o Alberto é nosso parceiro de muitos anos, de serviços digitais, de serviço de valor adicionado, que é o Descomplica, e que a gente está colocando todos os conteúdos do Descomplica à disposição de todos os clientes pré-pagos sem descontar da franquia do plano. Então, basta ele ser cliente, está com um plano pré-pago ativo, pode ser por dia, por semana ou por mês, e ele tem acesso durante aquele período ao conteúdo do Descomplica. Mas não é só isso que vai resolver, né? A gente sabe que essa mesma meninada que está na favela, que está tentando se preparar para fazer um vestibular e, quem sabe, melhorar de vida com a educação, está tendo que sobreviver, está tendo que trabalhar. Então, eu acho que a grande nuance de tudo que nós estamos vivendo é como é que a gente não deixa com que a desigualdade aumente ainda mais no momento em que a gente tem que incluir e colocar todo mundo para jogar junto por um país melhor, né? É verdade, é uma grande discussão. Eu vou fazer uma pergunta agora para o próprio Márcio, que é o seguinte: você reparou durante a pandemia se houve alguma demanda por mais segurança dentro das redes de internet das casas? Porque numa outra live que a gente fez com o Alberto, esse foi um tema muito importante no sentido de que as pessoas começaram a trabalhar em home office e, de uma hora para outra, vários dados confidenciais das companhias começaram a circular pelas redes domésticas. E, então, a minha pergunta é no sentido se houve algum tipo de demanda nesse sentido para melhorar a segurança dessas redes caseiras. Não, com certeza, eu concordo plenamente com o Alberto também nessa questão. Acho que a gente digitalizou tudo, inclusive o que não é bom, o crime e as tentativas de fraude, né? E a gente tem visto isso vindo muito pelo mercado B2B, que são as empresas que têm especialistas em segurança de informação, sabem de todas as questões envolvidas e que procuram, à medida que a banda larga faz parte hoje do acervo de soluções corporativas, proteger também essa último loop aí da informação. No usuário residencial, doméstico e nas pequenas empresas, eu diria que é menor essa preocupação. Acho que é uma tendência de que gradativamente vá se tendo mais preocupações aí em relação a isso tudo. E o que a gente tem visto, e trabalhando como uma empresa que tem milhões de clientes, é que as empresas também estão tendo muito trabalho para garantir com que os seus clientes não sejam fraudados, porque a cada 5 minutos tem alguém tentando se passar por uma pessoa que não é, a cada 5 minutos tem documentos chegando nos nossos e-mails que não são verídicos. Então, tudo isso também passa por segurança, por uma relação de confiança num ambiente digital e que muitas vezes não é simples de se obter. Pergunta agora para o Eduardo, que é o seguinte: em relação à capacidade das máquinas, eu sei que fiz uma pergunta nesse sentido antes, mas agora é um pouco diferente. Houve uma aceleração também tecnológica dos servidores nesse momento? Alguma nova tecnologia, alguma nova solução foi incorporada? Então, alguma coisa que tenha demandado alguma mudança nas máquinas em si? Não exatamente, Aloysio. O que houve foi uma procura maior pela cloud. Esse processo todo ele acelerou a busca e a transformação digital das empresas. Eu havia dito que a procura pela cloud pública cresceu em torno de 20%, segundo o IDC, e por soluções híbridas, ou seja, soluções com hardware e com virtualização, cresceu 10%. Isso mostra que ainda o mercado de TI deve crescer de 1% a 2% ainda esse ano, mesmo com a crise, mas houve sim uma aceleração em busca de virtualização, em busca de soluções em cloud. E não exatamente houve nenhuma revolução técnica em relação a hardware nesse momento. O que houve foi uma procura maior para o processamento, obviamente, que quando a gente fala em cloud, esses servidores não ficam na nuvem, eles ficam dentro de um data center, ou seja ele da Claro, seja ele da Equinix ou qualquer outro player no mercado. Houve sim uma aceleração abrupta por busca pela cloud pública e soluções híbridas. Quando eu falo em soluções híbridas, são soluções com cloud pública e serviços gerenciados. Bom, minha pergunta agora vai para o Alberto Leite. A gente falou muito sobre comportamento, né, Alberto? Especialmente como é que o comportamento do usuário ele molda, digamos,
como as empresas têm que trabalhar e o que exatamente elas têm que oferecer. Mas a minha pergunta é a seguinte: o que mudou no seu comportamento exatamente durante a pandemia? O seu comportamento como empresário. Você agora teve que fazer, por exemplo, reuniões comerciais pelo computador, mas eu acho que teve alguma mudança também no empreendedor, no empresário. Conta para a gente como é que foi essa mudança de comportamento no dia a dia. Bom, eu vou dividir até por etapas, porque o negócio foi tão acelerado que eu vou dividir por etapas. Acho que a fase 1 ali de março, de 15 de março, 20 de março, até 20 de abril, eu estava preocupado em qualquer negócio que eu tinha participação direta ou indireta, ou minoritária ou majoritária, salvar os negócios. A minha preocupação é não discutir o amanhã, salvar o hoje. Não há discussão de amanhã sem ter dinheiro na gaveta para salvar o hoje. Então, era uma discussão de como a gente sobrevive à tempestade. A visibilidade nenhuma, o carro tinha que parar, não tinha a menor condição de você, por exemplo, fazer investimento, capex, de forma relevante, não tinha a menor discussão de condição de discutir lançamento de produto no momento que a briga é meramente para sobreviver. Então, o meu comportamento como empresário mudou de uma agenda positiva de novos produtos, novas ideias, para um comprometimento e um esclarecimento para os times onde eu faço parte, de o tão importante que é sobreviver. Era uma agenda de muita sobrevivência. Talvez no segundo, não talvez em abril ainda, mas já em maio, as coisas começaram a ter um segundo nível de clareza que mudou um pouco o comportamento, que é, olha, parece que tem uma luz aí no final do túnel, sobretudo porque 11 de maio é um dia bem emblemático, foi quando a Europa começou a abrir, França, Itália e Alemanha foi a primeira onda de abertura deles, e você viu que ali na Europa estava meio que funcionando. E os Estados Unidos anunciavam naquela época que abriria 15 dias depois a exceção de Nova York. Então, parecia que o negócio ia ter fim. Você também tinha, de um outro lado, uma quantidade de estímulos fiscais enorme de todos os governos, de todos os bancos federais, o que eu, como empresário, olhava e dizia, puxa, essa quantidade de dinheiro alguma hora chega na economia real e isso vai trazer algum tipo de oportunidade ou, pelo menos, vai garantir um dinheiro para as empresas hibernarem nesse período. E aí, eu até dando um elogio, quando é necessário dar elogio, o governo brasileiro foi rápido, um pacote ele não é gigantesco, mas ele é proporcional à economia brasileira, o foco em reduzir os juros de forma consistente foi importante, então acho que a equipe econômica foi muito feliz em várias frentes, desde garantir o crédito na Minha Casa Minha Vida para continuar as casas serem construídas, a orientar, a dar fluidez ao mercado financeiro para fazer suas liquidações, garantir que isso funcionasse normalmente. Então, acho que em maio ali meu comportamento começou a olhar, cara, eu acho que talvez a gente consiga atravessar o Rio, mas quando atravessar, o que a gente vai encontrar do outro lado? Veja, Luiz, assim que a gente tinha emblematicamente, não só emblematicamente, na prática, nós dividimos as companhias, todas onde eu participo, em salas de guerra, por verticais de assunto. Então, em quase todo lugar, a gente teve uma sala de guerra de MPs editadas pelo governo, para estar atento a qualquer tipo de enquadramento. Tinha em quase todas as empresas que eu participo, novamente, tinha lá a sala de guerra de gestão de caixa, que era meramente garantir que a empresa tivesse combustível. E assim por diante. E em junho, a gente começou a trocar essas war rooms por uma coisa que a gente começou a chamar de win rooms, que eram de garantir vitórias durante a pandemia. E aí começou a falar de, cara, para onde esse comportamento do consumidor está indo? O que está acontecendo? Podemos lançar produto novo? Podemos focar em determinado assunto? E aí o meu papel, por onde eu estou, seja conselho, seja como investidor, foi garantir um estímulo e a provocação para as empresas de que, olha, eu acho que a tempestade está ficando e a gente tem que olhar que a gente vai chegar do outro lado da margem do rio e aí o que nós vamos fazer? Continuar fazendo o que a gente estava fazendo antes? Não dá, porque o consumidor mudou. O nosso consumidor consome mais do que a gente consumia. O nosso consumidor não quer as coisas como elas estavam dadas. O nosso consumidor quer comprar de forma mais fácil, de forma mais simples, quer preço menor, quer uma usabilidade totalmente diferente.
e a gente precisa se adaptar a isso, porque quando o barco atracar do outro lado, a gente não pode imaginar que seremos iguais ao que éramos antes, porque o mundo mudou. Tem uma frase interessante, eu acho que é atribuída ao Churchill, que diz o seguinte: olha, minha opinião muda desde que os fatos mudem. Então, os fatos estão mudando e a gente foi se adaptando. Então, eu acho que eu, enquanto empresário, tentando dar uma resposta até mais genérica para você, acho que foi a capacidade de adaptar todos esses momentos. Veja que em 4 meses foram 3 direcionamentos completamente distintos, mas tentando capturar o meu contexto daquele momento. E eu acho que isso, enquanto empresário, foi a capacidade de navegar em mares diferentes, com alturas de ondas e tempestades distintas. E eu acho que foi de forma... Se a cabeça não está falhando aqui, foi a primeira vez que me fizeram essa pergunta. Nunca me fizeram essa pergunta antes. E se não me falha aqui, se não tiver algum lapso de memória, eu acho que eu podia destacar a capacidade de adaptar e dar direcionamento para os momentos que eram exigidos comportamentos distintos. Bom, foi a pergunta aqui pela plataforma do Pedro Nunes para o Márcio, que diz o seguinte: nesse tema de educação, como a tecnologia da Claro pode ajudar a melhorar a capacitação técnica da sociedade, ajudando assim no aumento da renda? Eu acho que o aumento da renda é um problema sistêmico que eu acho que o Brasil todo tem que tentar resolver, que nem Covid, né? Tem que botar todo mundo da mão e buscar uma solução para tudo isso. O que a gente tem feito em termos de iniciativa privada é procurar sempre aumentar a cobertura das redes, aumentar a performance das redes. Como bem falado aqui pelo Alberto, a gente viu um período em que toda a questão da conectividade de internet virou essencial, a disponibilidade das aplicações, etc. Eu acho que o Brasil, ao contrário do que muita gente esperava, demonstrou que realmente tem uma infraestrutura hoje muito boa e que está conseguindo acelerar o país nessa transformação digital toda que a gente está falando. Quando a gente fala de educação, e principalmente educação nas faixas de menor renda, eu acho que os desafios ainda são grandes para o país como um todo. Quando a gente olha a questão da geografia, né, a gente sabe que o Brasil é feito de muita concentração populacional na região sul e sudeste, no litoral, e depois no interior do Brasil aí tem muita coisa para ser feita, e aonde não tem densidade populacional, não tem renda, é muito difícil você viabilizar investimentos só com a iniciativa privada. Então, um programa de fomento para levar essa conectividade cada vez mais para o interior do Brasil é algo que pode fazer muita diferença. E a questão também de distribuição de renda para toda essa população aí tenha condições de consumo para que acelere cada vez mais o ciclo de investimento. Para você ter investimento privado, você precisa ter população comprando, capacidade de aquisição dos serviços e uma remuneração adequada dessa infraestrutura toda. Aí você gera um ciclo positivo de seguir reinvestindo. E aonde não houver, que existam as políticas públicas desejadas, não custa lembrar que incrivelmente no Brasil, serviços de conexão à banda larga têm uma impostação de acima de quase 50% do preço que as pessoas pagam são impostos. Isso eu estou falando só de impostos diretos no serviço. Então, é muita coisa para um serviço que é essencial para toda essa transformação que a gente está falando. A gente ainda lida com questões muito estruturais, como dependência muito grande da tecnologia que vem de fora, imposto de importação também muito alto, desvalorização cambial. Tudo isso é um processo que retarda essa preparação da economia do Brasil para tudo que precisa que a gente se adeque e seja competitivo num ambiente cada vez mais digital, global, onde a competição está em qualquer lugar e as pessoas que podem trabalhar para nos ajudar a fazer isso também estão em qualquer lugar. Então, como é que a gente usa a favor de uma transformação significativa do Brasil no que conste a diversidade e a diminuição da desigualdade aí no acesso à tecnologia, no acesso à tecnologia de serviços de conectividade, principalmente. Mais uma pergunta aqui sobre educação, que vai para o Eduardo, que é o seguinte: o setor de educação
é um grande cliente da nuvem ou não? É um grande cliente, sem dúvida, e acelerou ainda mais. As grandes instituições de educação passaram a procurar muito mais ter sua infraestrutura de TI dentro dos data centers, até porque ela fica mais escalável, então ela pode contar com elasticidade e contratação sob demanda, porque o conceito de educação mudou. As aulas hoje são gravadas via YouTube, as aulas hoje são em plataformas como essa aqui de videoconferência. Então, eu acho que o Alberto e o Márcio falaram sobre isso, não lembro exatamente quem foi, mas hoje o usuário final, ou seja, o estudante, ele vai ter a opção de ter aulas presenciais, vai continuar tendo, mas vai ter a opção também de ter aulas remotas, ou seja, ele vai acessar muito mais as aulas, vai ter a possibilidade de trabalhar isso não presencialmente. Então, essas plataformas, os data centers, interconexão e principalmente as empresas de telecomunicações que interligam essas empresas e provêm acesso à internet vão ser cada vez mais importantes nesse contexto educacional. Outra pergunta que vem aqui da plataforma para o Alberto, que vem do Pablo Gauzi. E a pergunta é a seguinte: sabemos que existe aceleração com relação à entrega da educação digital. Como será toda essa transformação? Os modelos serão híbridos? A educação digital terá uma adesão maior do que a educação presencial? Como as empresas avaliarão os cursos digitais na hora de contratar? Vocês me ouvem bem? Sim. Ok. Eu até queria, antes de responder, ou tentar responder aí ao Pablo, eu queria até complementar um pouco a resposta do Márcio na questão anterior. Veja, tem algumas coisas que são importantes. Não se pode falar de educação digital sem antes se falar de infraestrutura de telecom. Então, é muito importante que o setor, como o Márcio bem colocou, que é super taxado no Brasil, na verdade, a tributação de telecom só não é a maior do que aqueles produtos tabaco, vinho, álcool e tabaco. Mas, de resto, porque tem impostos setoriais, FUST, FUNTEL, que oneram ainda mais. E também tem uma simetria entre estados que cobram muito mais, como o imposto estadual não é federal, você tem ICMS de 20 a 35, o que gera também acaba que os sistemas estressam, os preços estressam, são preços diferentes em cada localidade. Mas eu acho que EAD com boa infraestrutura de telecom é uma EAD diferente do que uma péssima estrutura de telecom. Para ter estrutura de telecom, é preciso desonerar o setor e dar capacidade de investimento ao setor, voltar a ter capacidade. Não obstante que o setor sofre com um dólar muito forte, porque além do imposto de importação, você tem a variação cambial que impacta diretamente nas margens do setor. Então, é importante discutir telemedicina, é importante discutir trabalho remoto, é importante discutir educação online, mas discutir o que é necessário para se ter tudo isso, que é a infraestrutura de telecomunicações. E não há como desenvolver com essa carga tributária atual nesses níveis que aí está. É preciso, por exemplo, uma sugestão ao querido ministro Fábio Faria, não sei se está assistindo aqui, mas o nosso novo ministro de telecomunicações tratar o leilão do 5G com caráter não arrecadatório, mas trocar por investimento. Já seria uma grande medida para não se cobrar pelas licenças e trazer investimento. E assim você permitir que esses serviços como EAD, telemedicina, home office possam prosperar Brasil afora. E ainda, diria, inclusive, Márcio, se você colocou que vocês, em educação, estão fazendo um papel importante com o Descomplica, levando o produto sem cobrar o tráfego. É uma belíssima iniciativa que provavelmente custa para vocês isentar esse tráfego, que as pessoas estão usando o tráfego, mas vocês, imagino eu, com uma responsabilidade social, se engajaram nessa levando isso para os clientes de vocês. Bom, no caso do Descomplica, Alberto, desculpa te cortar, mas só o Descomplica a gente está desonerando o tráfego e está remunerando o Descomplica pela assinatura de serviço, que também é gratuita. Esse é um serviço que custava R$20 mensais e para o público do pré-pago a gente está dando completamente gratuitamente. Então são as duas coisas. Só uma coisa que eu gostaria de até acrescentar ao que o Alberto disse sobre desoneração do setor, para que a gente tenha realmente uma inclusão digital. Um outro ponto que eu quero lembrar aqui
são os pontos de regulação. Eu tenho um pouco de medo que crie-se uma indústria trabalhista, de reclamações trabalhistas em cima de home office também. Então, acho que o governo tem que tratar todos esses pontos aí para que a gente não tenha uma inversão de valores em relação a isso. Porque aqui no Brasil tem essa peculiaridade, né, de criar-se instâncias em cima disso. Isso me deixa um pouco de medo. E essa talvez era o principal inibidor da aceleração do teletrabalho, né, Eduardo? Era exatamente essa preocupação. Exatamente. Hoje aconteceu porque a gente é obrigado, não tem outro jeito. Mas o risco está aí, eu acho que também a gente tem que ter toda a parte regulatória andando junto para dar segurança para as empresas, segurança para os colaboradores e realmente a economia girar de uma forma que tecnologicamente hoje é possível. Que não crie-se instâncias jurídicas aí de novo para ferir o empresariado. Eu até para contribuir até com essa fala do arcabouço da Justiça do Trabalho, você pegar o gráfico de desemprego e recontratação nos Estados Unidos, ele de fato faz um V. Ele é muito profundo e sobe muito rápido. E aí uma das razões, primeiro, a economia americana é enorme, o nível de estímulo lá foi colossal, mas há um aspecto pouco falado, que é a facilidade de contratar e recontratar sem liability. Porque no Brasil é fácil recontratar e contratar, mas existe liability. Então, que muda completamente a cena do jogo. Então, lá é muito fácil contratar e recontratar sem liability. Aqui é fácil contratar, fácil demitir, mas uma tremenda liability. Tremenda liability. Enquanto a gente está discutindo inclusão aqui, tem gente descobrindo como é que pode abordar o colaborador que está trabalhando em home office. Sem dúvida. Se você vai olhar o gráfico brasileiro contra o gráfico americano de recontratação, nós sentiremos a diferença. Provavelmente a curva brasileira de recontratação não seguirá a intensidade ou dinamismo daquela que está se verificando agora nos Estados Unidos. Por quê? Porque o empresário pensa sempre 3 ou 4 vezes em contratar. Sobretudo se vai contratar para home office sem um marco legal específico. Porque o que a Constituição fala do trabalho de teleinformática, que é dado tratamento na legislação, ele é muito falho, por exemplo, marcação de ponto, ele é muito falho no que é insalubre, o que não é. Extra. Não é. Então, ele tem muitos pontos que vão cair na discricionária do juiz de primeiro grau do trabalho para decidir se o cara ficou lá 6 horas durante 10 dias em frente ao Zoom e aquilo deu um problema psicológico para ele. Ele, então, odeia a internet e processou a empresa por odiar a internet e ficou no Zoom. E eu acho que não posso deixar de fazer um comentário aqui com base em tudo que vocês estão falando, de que talvez a gente tenha a maior oportunidade como país nas nossas mãos por conta de tudo que está acontecendo, porque esse vírus ele é muito sistêmico, é um ataque sistêmico e que não perdoa nada que é ineficiente. É isso aí. E como a arrecadação dos estados está caindo, como a economia está sofrendo muito, talvez seja o melhor momento para a gente fazer reformas estruturais de desoneração do que precisa ser desonerado, de desburocratização do que precisa ser desburocratizado, e como é que a gente realmente acelera o país de uma forma saudável rumo a uma economia mais digital e que vai ser fundamental para o país ser competitivo globalmente. É isso aí. Porque senão a gente corre um risco muito grande de ficar para trás e aí sim os efeitos serão muito perversos daqui para frente. Bom, Alberto, acho que você não terminou a questão da educação, né? Só para a gente encerrar aqui. Eu vou passar rápido, até porque a gente já falou um pouco da pergunta do telespectador. Acho que vai ser a geração da opcionalidade, e aí a opcionalidade vai ser tanto híbrido para aquilo que é digital ser digital, aquilo que é físico ser no físico, e no aspecto das empresas, nos EADs das empresas na contratação, eu acho que a questão da reputação vai ser muito importante. Eu acho que se uma coisa que a transformação digital já tem intrinsecamente a ela, é o fato de que você pode avaliar tudo digitalmente, através das estrelinhas das lojas de aplicativo, através do que a rede social manifesta de opinião sobre determinado curso, sobre determinado conteúdo. Então, eu acho que para as empresas facilita a contratação dos seus parceiros de ensino à distância e de uma forma ótima, de uma forma privada, ou seja, sem regulamentação de nada.
Eu olho que aquilo ali é um bom curso pela reputação que ele tem, pelo histórico de elogios que ele recebe, ou nas redes sociais, ou nas lojas de aplicativo, ou na internet de maneira geral, pelo feedback de pessoas que acessam e dão feedback pelo chatbot, pelo WhatsApp, pelo call center, e isso me permite contratar aquele que é o melhor. Eu acho que isso é a beleza aí de tratar as coisas não com regulação, criar o Enem das escolas, e aí começa a regular, dizer, olha, a escola é boa porque tirou nota A. Ah, mas tira nota A porque comprou. E aí o Estado se interfere nesse negócio todo e gera muito mais ineficiência do que a ideia é boa, mas o resultado pretendido é exatamente o contrário do obtido. E você acaba gerando muito mais ineficiência. Então, acho que teremos livre liberdade nas empresas para contratar, e muito à base da reputação, em base da indicação, que é saudável, é bom. E para o lado das pessoas, eu acho que a geração é da opcionalidade. Vão optar por não abrir mão de ir para um campus universidade, porque ali eu encontro muito mais do que aula, ali eu encontro outras coisas, e vai ter coisas que para mim é muito mais fácil, muito mais prático eu aprender uma profissão de sushi man assistindo aula no YouTube, aprender a andar de skate olhando no YouTube, e por aí afora. Então, eu acho que, no final das contas, é o usuário quem vai decidir, e é bom que ele decida livremente. É verdade. Eu só sugiro a pessoa que estiver aprendendo a ser sushi man pelo YouTube cuidar muito dos seus dedos, porque as facas são muito afiadas. Mas, enfim, diante desse interesse muito grande sobre a educação, até vendo a quantidade de perguntas que vieram pela plataforma, eu já queria dizer o seguinte: nós vamos fazer sim o debate sobre educação, só falta então que tiver aí a data. E aí, já que eu estou vendo os dois aqui batendo palma, os dois já estão convidados para esse debate. Eduardo também, se quiser, pode vir. Aqui é coração de mãe, cabe todo mundo, não tem problema não. E depois a gente vê aí como é que faz para montar o nosso grid de debatedores e oferecer esse conteúdo que, de fato, chamou bastante a atenção dos nossos amigos. Eu só não bati palma porque eu estou com o ombro operado. Tá? É sério, eu operei o ombro sábado passado. Bom, então eu gostaria de encerrar o nosso debate virtual de hoje. Agradeço demais a participação dos nossos debatedores, Alberto Leite, Eduardo Carvalho, Márcio Carvalho. Muito obrigado a todos. Um debate de altíssimo nível. Eu, pelo menos, gostei muito aqui do meu lado moderador. E agradeço também o nosso patrocinador, Generali, e o nosso grande apoiador, o Atmo Digital, o nosso querido Arnold Correia. Muito obrigado pela sessão da plataforma, para fazer o nosso debate. E, enfim, não será na semana que vem, mas nós faremos o debate sobre a educação e estaremos todos juntos novamente para falar sobre esse tema. Muito obrigado e até a próxima Comunidade.